de 25 megabytes, que será enviado com um link do Google Drive. Tá bom, deixa eu já ver aqui. Estou esperando. Foi. Pronto. Goncalo@unicamp.br. Exatamente. Então, um segundinho que deve estar chegando. Gonçalo, se puder me enviar por WhatsApp, aí assim que você receber. Opa! Deixa eu ver aqui. Thaís está... Deixa eu ver, Thaís, eu vou te passar o e-mail dele, pode ser? Eu acho que não vai para o WhatsApp, está muito grande. Eu acho que eu vou passar eu mesmo. Deixa eu ver aqui, espera aí um pouquinho. Um momentinho só, pessoal. Aí, passo eu mesmo. Aí fica melhor. Eu mesmo, seja isso aí já. Dá um segundo. Pronto. Bom, deixa eu... Professor Jailson, então a gente vai... deixa eu ver aqui. Tudo certo? Na hora aqui eu já começo. Pessoal, então, boa tarde. São 13 horas. Hoje temos aí o grande prazer de receber o comandante Jailson Bittencourt. Jailson, de falar, né? É um prazer que é ter você aqui. Eu me lembro bem quando eu te conhecia, eu creio que foi em Brasília, nas suas andanças, para lá, para cá, na academia, como secretário. Jailson era polivalente e onipresente, quer dizer, onde tivesse ciência e tecnologia, estava meu amigo Jailson. Primeiro, eu não sabia nem que você era baiano, quando eu descobri que você era baiano, mas eu desconfiei, Jailson. Rindo, né? Baiano fala rindo. E onde eu via você, você estava feliz. Aliás, eu diria que o painel de divulgação de sua palestra foi feliz demais. Eu até parabenizei Thaís e as meninas, porque pegou esse é o Jailson. Meu amigo, eu te agradeço demais. Eu sei que você tem muitas funções, né? Te parabenizo pelo prêmio que acabou de receber, né? Um prêmio importantíssimo, um dos prêmios mais importantes aí do país. Queria que você falasse sobre esse prêmio também. Também nomeado aí para vice-presidência da Academia Brasileira de Ciência, já foi presidente de associação. Se eu ficar falando aqui, mas eu queria que eu tinha te pedido isso, né? Isso aqui, como você sabe, é um curso de pós-graduação, de doutorado direto em bioenergia. E importantíssimo para a gente é saber como é que os Jailsons se formam, né? Então, eu vou te pedir, meu amigo, aqui nesse início, para começar falando como é que se faz um Jailson, né? Eu já vou passar aqui já vou colocar aqui no... vocês estão vendo? Pronto, eu já estou vendo aqui. Tá ótimo. Meu amigo Jailson, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, meu amigo Gonçalo, baiano, navegador também, pelo convite, a oportunidade de estar falando aqui com vocês. Então, e a ideia que o Gonçalo me pede para dizer como é que um Jailson é forjado, talvez eu diria que é o Jailson professor. Deixa eu colocar para ficar aqui melhor, ouvindo bem agora. Super bem. Está ótimo. Então, veja bem, quando eu passei no vestibular para a Universidade Federal da Bahia e fui para a área de Química,
18 anos, quando entrei, fiz vestibular nisso, e um professor, que foi meu professor de Química no Colégio Estadual da Bahia, eu encontrei com ele por acaso, perto da universidade. Ele aí disse, você de cabeça raspada? Ele disse, passei, conversou tudo. Então, ele disse, rapaz, o que é que você vai fazer? Eu digo, vou fazer a universidade. E aí, então, você não quer dar umas aulas, não? Eu digo, aula? Ele disse, olha, eu dou aula no Colégio São Salvador da Barroquinha, de matemática, entre outros. Estou precisando de alguém para assumir algumas aulas que estão lá. Bom, aí eu fui dar aula de matemática no Colégio São Salvador e comecei o curso de Química. Né? Daí fui dar aula de Química, fui dar aula de Física e durante toda a graduação eu dava aula, era o que me mantinha na coisa no ginásio e no ensino de matemática, no ensino médio de Química e Física. Naquela época, o MEC dava uma autorização para quem era aluno universitário dar essas aulas. Bem, daí em diante, pulando do tempo, no dia que eu concluí a graduação e colei grau, eu fui contratado pela Universidade Federal da Bahia, pelo Instituto, como professor colaborador do Instituto de Química, e já diziam que era um professor mais ou menos experiente, porque eu já dava aula há bastante tempo, né? E aí foi incrível, o professor colaborador, rapaz, poxa, recebia dinheiro todo mês, sem atraso, mas só entre março e dezembro, janeiro, fevereiro, não recebia dinheiro. E era para dar aula mesmo, né, no negócio. E aí comecei o mestrado, terminado o mestrado, eu já fiz concurso para auxiliar de ensino, eu dizia, vou fazer concurso para professor auxiliar de ensino, e o chefe de departamento, não, professor é depois de assistente, é auxiliar de ensino. Aí virei auxiliar de ensino, depois assistente, depois professor adjunto, já no finzinho do século passado, abri o primeiro concurso de titular na universidade, ainda era 5 examinadores, 3 provas, e aí eu fiz o concurso de titular e fui aprovado, como se diz assim, com pompa e circunstância, né, por todos os examinadores, e daí um tanto da minha vida até como professor. Né? Por outro lado, enquanto eu estava no doutorado, no Rio de Janeiro, na PUC, eu me engajei na Sociedade Brasileira de Química, que era recém-criada. E fui tesoureiro da Regional Rio, ainda aluno de doutorado. Depois fui secretário regional na Bahia, depois fui primeiro secretário, depois vice-presidente, presidente, uns 8 mandatos no conselho. E isso foi a SBQ faz parte do meu DNA, de minha vida. Já nesse século, a Academia Brasileira de Ciências, no início do século, lá em 2002, e o professor Krieger, que era então Eduardo Krieger, que era o presidente, quando eu entrei, o que ele me disse me marcou. Ele disse, eu quero que você faça pela academia o que você faz pela química. E aí, pronto. Daí em diante já tem a editoria da área de Química dos Anais. Hoje eu sou o vice-presidente regional do Nordeste e Espírito Santo. E no dia 4 de maio tomo posse como vice-presidente nacional, com um orgulho e uma honra muito grande de ter a Helena Nader como presidente, que é uma pessoa, assim, uma amiga querida de muito tempo e uma pessoa muito importante. Então, essa é a trajetória. Já em 88, eu comecei como bolsista de produtividade no CNPq, no nível 2C, naquela época era 2C, 2B, 2A, 1C, e não podia pular, tinha que ser cada um deles. Eu fui cada um deles e cheguei no 1A e estou no 1A há 20 anos. Não sei porquê, mas depois eu vou mostrar lá para o final para vocês um pouco do trabalho de pesquisa nosso, só uma visão overview, não sem entrar em detalhes. E, recentemente, eu recebi o maior prêmio que o CNPq dá para um cientista, que é o prêmio Almirante Álvaro Roberto, que foi o fundador do CNPq. Para mim, foi assim um divisor de águas.
Veja, eu recebi a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico de Fernando Henrique, quando era presidente, e depois a Gran Cruz, do Lula, quando era presidente. Achei que tinha chegado longe demais, mas aí agora o almirante Álvaro Alberto. Para vocês terem uma ideia, só 2 baianos receberam até hoje o Álvaro Alberto, que foi o professor Zilton Andrade, uma pessoa extremamente da área de saúde, conhecido no mundo inteiro. E depois Paulo Alvim, que trabalhou muito. Não é o Paulo Alvim, o ministro atual, é o Paulo Alvim, que tem um parentesco, mas o Paulo Alvim, que tem um histórico, e o professor Gonçalo conhece bem, com a parte do cacau e de várias partes da área de agronomia. Então, eu sou o 3º baiano, e se contar os químicos que já receberam o prêmio, o primeiro foi Otto Gottlieb, que é praticamente fundador da fitoquímica do Brasil, professor da USP, indicado várias vezes para o Prêmio Nobel. O segundo, um querido professor Ricardo Ferreira, um querido amigo. Ricardo praticamente fundou a química em Pernambuco, tem um drive internacional, o professor Ricardo, foi inclusive de minha banca de doutorado. E, mais recentemente, 2006, Fernando Gallenbeck, que também é professor da Unicamp, dispensa comentários. Fernando, convivi com Fernando em vários momentos, vários mesmo. Eu sempre digo que ele é uma espécie de orientador informal que eu tive em política de ciência e tecnologia. Então, depois de 2006, estou eu agora para receber o prêmio. Então, eu diria que essa é um pouco a história que, não sei se atende, que o Gonçalo me pediu para contar, em alguns tickets, uma janela de tempo muito rápida. É uma história impressionante. Olha que você nem falou que você foi secretário, né, do Ministério de Ciência e Tecnologia. Sim. Inclusive, Jailson, eu queria, que é muito importante, na minha visão, para os alunos, pessoal que tem formação, enxergar trajetórias de sucesso como essa, Jailson. E, para mim, o mais importante é o seguinte: você é um cientista de verdade. Tanto faz o governo, se é Fernando Henrique, se é Lula, se é Dilma, se é Jair Bolsonaro, seja lá quem for, né? Você é um cientista. Então, bicho, é uma honra enorme. O professor Gallenbeck, professor querido, uma pessoa a que eu também devo muito na minha carreira. Meu irmão, é uma honra enorme estar aqui. Jailson, muito obrigado. Amigo, a palavra é sua, a apresentação está aqui. É só você me dizendo, vá passando, e é uma honra. Então, vamos para o primeiro slide, né, deles. Em um slide mais à frente, eu falarei brevemente do Ministério, já que você colocou. Mas, veja, ele falou que eram os estudantes, provavelmente, pelo que eu estou vendo aqui, nem todos são estudantes, então eu fiz uma primeira abordagem visando a parte dos estudantes mesmo. E é algo que sempre houve uma discussão muito grande sobre ciência e religião, e até hoje essa discussão permanece sobre ciência e religião. E o Stephen Jay Gould, que é um sujeito fantástico, ele falava do círculo do conhecimento. E desse círculo do conhecimento, eu montei essa figura que eu acho que é muito inspiradora, em que ele mostra que ciência ela pertence ao mundo empírico e que a religião pertence ao mundo moral. A ciência se interessa pelo tempo e a religião se interessa pela eternidade. Ou seja, que a ciência quer saber como funciona o céu e a religião quer saber como chegar no céu. Então, são magistérios, que ele chamava, não interferentes. Quer dizer, os dois são extremamente importantes. A religião ela organiza a sociedade, não importa o tipo de religião, ela tem qual o indivíduo professa, mas ela organiza a sociedade a seu ponto. E a ciência ela propõe o avanço do conhecimento e visa o bem-estar da sociedade. Então, e aí, parafraseando o Stephen Jay Gould, eu sempre coloco para os estudantes que ciência e religião são magistérios não interferentes. Ou seja, não há como ligar ou criar uma interferência de um com o outro, porque eles têm sistemas e objetivos completamente distintos. E o outro slide, o seguinte, preparando os estudantes, é que a primeira academia de ciências do mundo que foi criada foi a Academia de Lince, na Itália, que hoje ela depois sumiu e hoje essa Academia de Lince é a Academia do Vaticano, né?
E no Reino Unido, Sir Isaac Newton, ele criou o que ele chamava de Invisible College. Tinha um grupo de pessoas que se reuniam sob a liderança dele, era um grande cientista da época, muitas ligações fortes com a igreja, e, no fundo, um pouco Newton e outras pessoas definiam o que era correto e o que não era correto. E isso resultou numa grande pendenga entre Newton e vários outros cientistas, inclusive com Hooke, e das bolas, e ele tinha uma posição muito forte e acabava funcionando com ele. Aí, em 1662, o Invisible College se transforma na Royal Society, ou seja, a Sociedade Real, a Academia de Ciências da Inglaterra, em 1662. E com essa inspiração toda, ela tem um lema, nullius in verba, ou seja, nada pela palavra apenas. Ou seja, é a forma do experimentalismo. Você tem que provar. Se você fez, você tem que provar. O indivíduo tinha que ir à academia e demonstrar o que ele fez. Então, e com o surgimento das academias, e a Royal Society representa bem isso, criou-se um binômio entre excelência e ética. O indivíduo tem que provar. E, então, nesse caso, eu sempre digo que a excelência e ética aos estudantes são magistérios interferentes. Quer dizer, você precisa estar com essas duas coisas conectadas. E, certamente, todo o tempo nós vimos vários deslizes éticos, inclusive, em relação ao que faz e, muitas vezes, como faz. Então, acho que esses são as duas primeiras abordagens que eu gostaria de tocar e olhando bem os estudantes sobre essa. Próximo, estou vendo, então, dando um pulo grande no tempo, eu acho que tem um fenômeno que começou no Brasil, na Rio 92, que foi discutir a sustentabilidade do planeta. Depois teve reuniões em Estocolmo, depois tem a Rio+20, que foram discutidos os objetivos do milênio, e aí foram colocados 11 objetivos, 10, 11 do milênio. Vários países reclamaram, dizendo que isso veio de cima para baixo, e foi uma discussão muito forte, e daí em diante as Nações Unidas voltaram a rediscutir todo o sistema, várias reuniões em vários locais do mundo, até que em 25 de setembro de 2015, saiu a resolução que adotava, a ideia era transformando o nosso mundo. A Agenda 2030, que era a agenda do desenvolvimento sustentável. Então, e essa agenda, eu diria que a agenda, não só 2030, essa agenda ainda vai durar bastante, e ela é baseada em 5 P's, não é? É baseado em parcerias, que diz para se atingir isso tem que ter parcerias, é uma agenda para o planeta, era uma agenda para as pessoas, ou seja, uma agenda para o que visa a humanidade, e é uma agenda que visa a prosperidade. E ela parte do princípio que não há prosperidade sem paz, nem há paz sem prosperidade. Então, que esse é um binômio que precisa ser cada vez mais perseguido, a questão da paz e da prosperidade. Então, isso foi bastante construído, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, e o Brasil atuou bastante, está registrado no próximo slide, que mostra que nós temos 17 objetivos, no próximo, por favor, os 17 objetivos, anterior, estou dizendo o anterior, aí, 17 objetivos, esses 17 objetivos têm 169 metas. Na realidade, imaginem os que estudaram matemática e matriz, uma matriz de 17 por 169, é um sistema extremamente complexo, esses objetivos. E o gozado é que, e o muito importante, é que esses 17 objetivos são indissociáveis. É difícil você dizer esse é mais importante, esse é menos importante. Eles têm uma integração total. Muitos tentaram reagrupar esses objetivos em grupos menores e não tiveram sucesso, pelo menos não se percebesse. O que cada um tem é como é que se diz, a sua preferência, né? Então, eu tenho algumas preferências, que é o 10, a redução das desigualdades e a questão da educação. Então, para mim, os dois, como é que se diz?
que pega a educação de qualidade e a redução das desigualdades, isso aí já nos daria um bom avanço. Mas, certamente, que esses objetivos são objetivos extremamente relacionados. E aí, a linha seguinte, o slide seguinte, que é o que melhor representa esses objetivos, é uma forma circular, porque eles interagem entre si. E o exemplo do lado é que, se considerarmos a fome, a erradicação da fome, você está discutindo segurança alimentar, segurança nutricional, agricultura sustentável, resiliência do clima, diversidade genética, produtividade agrícola, o nexo, que é segurança hídrica, segurança energética. Então, você está discutindo um conjunto muito grande deles, e qualquer um desses objetivos que você olhe, eles estão muito bem intrincados com eles. Então, eu considero que essa agenda é a agenda para o planeta e é a agenda de todos. E 2005 foi extremamente relevante essa agenda, e depois disso nós participamos de várias sessões na ONU em Nova York, depois na Unesco em Paris, sobre a implantação desses objetivos. E aí, Gonçalo, cada país precisava ter uma comissão de implantação desses objetivos. Quando o Brasil, naquela época, implantou a sua comissão, o Ministério de Ciência e Tecnologia já estava todo revisto com base nesses objetivos. Cada setor deles tinha sido revisitado em função, e essa linha já estava em pleno andamento. Então, seguindo em frente, mais um, veja, na sequência desses objetivos, na reunião da ONU, em 2017, ou melhor, já 2016, 2017, ficou claro de que vários países estavam sofrendo muito com a questão do aquecimento global, o nível dos oceanos estava subindo. Tinham países que estavam desaparecendo. Os peixes oceânicos não estavam mais envelhecendo. Os grandes navios pescadores de frigoríficos os peixes estavam sendo pescados mais jovens. Tinha várias questões. E a ONU resolveu que haveria uma década da ciência oceânica, que é o oceano que nós queremos para a ciência que nós queremos para o oceano que nós queremos, ou seja, o que precisamos em ciência para o oceano que nós queremos. E essa década está em pleno vigor, e tem várias ações provenientes dessa década. O próximo slide, vejo, e tem algo muito interessante, porque foi definido um oceano, um planeta, ou seja, que os oceanos estão todos interligados. E, com isso, é um oceano, na realidade, apesar de termos 5 nominados no mundo, num único planeta. Eu me lembro que os indianos reclamaram um pouco disso, dizendo que estavam querendo se apropriar do Oceano Índico, mas depois virou um pouco de piada. Mas o oceano representa 71% da superfície da Terra, 99% da vida do planeta estão nos oceanos, o fitoplâncton marinho, 50% do oxigênio não são as florestas, é o fitoplâncton marinho. As florestas são extremamente importantes para regular o clima, inclusive, mas o fitoplâncton marinho também. O oceano regula o clima da mesma maneira, e mais de 3 bilhões de pessoas dependem da costa marinha e da sua diversidade para viver. Então, isso é para lembrar que nós estamos na década da ciência oceânica, e para o nosso país isso é extremamente importante, porque o Brasil tem a maior costa atlântica, né? Tem a maior costa atlântica, e boa parte das riquezas do Brasil vem dos oceanos, inclusive a elevação do Rio Grande, que é um planalto marinho que tem submerso ao largo da costa do Rio Grande do Sul. Isso, o Brasil entrou numa contenção muito grande na ONU em vários locais, conseguiu colocar permissão para estudar e para explorar, e o almirante de esquadra Ildes Barbosa, quando era comandante da Marinha, ele comentou numa reunião da academia que havia uma estimativa de 10 trilhões de dólares de riqueza só na elevação do Rio Grande. Então, os oceanos para nós é extremamente relevante nessa linha.
próximo. Então, se vocês observarem, surgiu bem a ideia de um oceano, um planeta. E muito recentemente, eu diria, coisa de uns 2, 3 anos, está discutindo muito mais, de uma forma mais forte, uma outra questão. Pode dar um clique mais aí, que é One Health, ou seja, um oceano, um planeta e uma saúde, a saúde única. E isso se implica na saúde dos humanos, na saúde dos animais e na saúde do planeta. Então, e essa visão é que tudo isso está integrado no planeta. Os humanos, os animais, as florestas, os oceanos, tudo isso estão bem integrados. Então, essa é a visão. E essa visão é muito consolidada, vocês virem o segundo, essa visão do planeta, o próximo slide. Uma das pessoas que começou e inspirou muito disso é o Davi Copenhague Yanomami, que foi eleito membro correspondente da Academia Brasileira de Ciências, o primeiro deles. E o Davi Copenhague Yanomami, ele diz que quando o mundo foi criado, a Shawara, que são os espíritos malignos, foram enterrados. E que o ser humano, cavando o solo para tirar metais preciosos, para tirar riquezas, libertou a Shawara. E essa é a questão das pandemias que nós estamos vivendo. E certamente que a floresta tem vírus e sistemas muito mais danosos do que o Covid. E ele convive bem com a floresta. No momento que some a floresta, o que tira a espécie da floresta para o meio urbano, o vírus não está adaptado para esse sistema e é a calamidade que nós vimos acontecer recentemente. Então, o Davi Copenhague Yanomami, ele escreveu junto com Bruce Albert A Queda do Céu, é um livro extremamente famoso, em que a visão dele da queda do céu é que a floresta sustenta o céu. Se nós tirarmos a floresta, o céu desaba. Então, e aí cai o céu. Porque, veja, os Yanomamis e os povos indígenas, quando eles olham para cima, eles veem a copa da floresta. E acima da copa, o céu. Então, a floresta sustenta o céu, e essa é uma das questões da queda do céu. Então, isso para trazer também um pouco para os jovens que toda a sabedoria está interligada. Cada povo interpreta a sua sabedoria, interpreta a sua ciência ao seu modo, mas todo esse sistema está interligado. E que o planeta significa o ambiente, os humanos e os animais. Então, todo esse sistema precisa ser cuidado. E aí, o One Health é certamente uma boa visão junto com o planeta e junto com o oceano. Então, o seguinte, eu gostaria de lembrar, e aí, Gonçalo, é que o Brasil tem uma estratégia de ciência e tecnologia que vai até 2022, e aí vale a pena comentar um pouco. E essa estratégia é uma estratégia inovadora. Ela é ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento econômico e social. É a primeira estratégia, que todos dizem, que fala em desenvolvimento econômico e social. E a Academia Brasileira de Ciências, já há algum tempo, ela prepara um documento para os candidatos a presidente. Então, esse documento nós tivemos, o documento preparado para a eleição de 2014, eu fui o coordenador na academia desse documento, eu participei da coordenação do documento anterior, e hoje nós estamos fechando o documento para os candidatos agora, já está sendo feita toda a revisão. Então, a cada 4 anos, a academia prepara e eu tenho sido escolhido para coordenar esse documento, em que nós temos colegas do Brasil inteiro, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, da área de ciências exatas, de saúde, as ciências sociais. Então, é um grupo bastante seleto. E essa estratégia é fruto e baseada no documento de 2014. Isso foi um pouco de castigo, né? Eu precisei ir para Brasília precisava fazer a estratégia e só nós temos o documento. E daí viu o social, o econômico e o científico e o tecnológico, essa figura daí. Isso para mostrar que não
tem desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico, científico e tecnológico. Não tem desenvolvimento econômico sem o social. Então, eles estão totalmente interligados. E, certamente, que precisa-se de agora começar uma nova estratégia, que é uma obrigação do governo fazer essa estratégia e ele pode consultar vários órgãos. Se vocês olharem agora, e aí mais uma voz no próximo para os estudantes que estiverem, veja, essa estratégia ela tem 5 eixos, eu não vou discuti-las, vou só mostrar, elas têm 5 eixos, que é o capital humano, o primeiro deles, que é o que você precisa, um país, capital humano para tocar. Segundo, pesquisa e infraestrutura. Sem infraestrutura, você não tem pesquisa. Então, essa é uma das questões. Tecnologia e inovação, ou seja, você precisa ter a ciência básica com isso aí, mas ela precisa refletir na tecnologia e inovação. Para isso, você precisa de financiamento. E quem financia é o governo, a ciência, de uma forma geral. As empresas financiam a ciência e o desenvolvimento que interessa a ela. Quem desenvolve a base do pensar é o governo. E, na época, estava o marco legal, porque nós não tínhamos um marco legal. Inclusive, não tinha um marco legal de inovação, não tinha vários sistemas que estavam se discutindo naquela época. Então, daí ela ter esses 5 eixos prioritários, né? E, na sequência disso aí, se vocês observarem, os pilares foram chamados da agenda do século XXI, disso aí. Então, os pilares são educação e pesquisa básica. E todas as vezes que eu cito esse sistema, eu comparo isso a um vegetal, Gonçalo, a um vegetal dizendo que eu vejo a educação como a raiz. A primeira coisa que tem um vegetal é a raiz, é o que o fixa no solo, é quando ele se comunica com o solo, com os nutrientes. Depois da raiz vem o caule. Pode ser uma árvore grande, um coentro, um pé de coentro, mas tem um caule. E o caule é o que vai conectar a raiz com os galhos, com as folhas, com os frutos, com as flores, com o que tiver. Então, a educação é a raiz. E o caule é a pesquisa básica. Sem a raiz e sem a pesquisa básica, nós não teremos tecnologia, não teremos inovação, porque isso são coprodutos de uma boa educação e de uma boa pesquisa básica. E os desafios são a inovação e a tecnologia, a sustentabilidade e a multidisciplinaridade, que já de muito tempo que um cientista não trabalha mais fechado somente no seu laboratório naquele tema específico. Ele tem que cada vez mais olhar para os lados e cada vez mais se conectar com os outros ramos da ciência e com muita cooperação. Então, esse é o objetivo do desenvolvimento sustentável, socialmente justo, e que o Brasil incorpore definitivamente ciência, tecnologia e inovação como uma política de Estado. Essa estratégia, na primeira reunião que teve do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, ela foi aprovada por aclamação e já tinha sido bastante discutida. E uma outra figura que eu gosto muito de colocar é uma figura do Edward Wilson. Ele faleceu recentemente. O Edward Wilson é um cientista fantástico. E, em 1998, ele escreveu um livro, quer dizer, foi editado em 1998, o nome é Consciência, em que ele chamava da convergência da ciência. E nós entendemos um pouco da convergência da ciência com tecnologia, em que ele mostrava, nesse livro dele, ele dizia que o núcleo duro, os grandes desafios científicos não estavam mais no núcleo duro da química, da biologia, da física e da matemática. Isso em 1998. Dizendo que os grandes desafios estavam na interface dessas disciplinas, nas interfaces da química com a física, com a matemática, com a biologia. E aí os exemplos recentes de hoje que nós vemos são a nanotecnologia, a ciência cognitiva, a tecnologia da informação e a biotecnologia. Você trabalha com átomos, trabalha com bits, trabalha com neurônios, trabalha com genes. Então, esses são os pilares, são os tijolos disso. E se é a química, a física, a biologia ou a matemática que está abordando, não é o caso. Esses são os tijolos em que o sistema vai organizar.
Isso foi, ao ler esse livro do Edward Wilson, para mim foi uma inspiração muito grande e mudou muito minha visão do conjunto e ajudou muito a migrar, a trabalhar nesse século, né? E com isso eu tenho sempre com base, coloco o Wilson, que está aqui embaixo, não é o Edward Wilson, foi um colega meu que fez essa figura. Então, olha, aparece aí. Mas eu sempre vejo, para mim, a educação continua sendo a base. Não há prosperidade sem educação, não há felicidade sem educação, não há avanço sem educação. E que, junto com a educação, para você ter os outros sistemas, ter inovação, ter sustentabilidade, ter interdisciplinaridade, é preciso a educação. E aí daí, a partir daí, a educação está no topo desse sistema. E certamente isso muito me guiou. E eu recomendaria a vocês procurarem Consciência, de Edward Wilson, que mesmo agora, 20 anos depois, um pouco mais de 20 anos, eu acho que ainda é muito atual para se entender como a ciência, como ela se comunica com as artes, como esses diferentes ramos da ciência se comunicam. Seguinte, lá vou eu. Nós passamos, funilando um pouco esse sistema, por algumas revoluções, né? A Revolução Industrial, na realidade, que ocorre no final do século XIX, né? 18, 19, nessa fronteira, cuja principal motivação é a máquina a vapor, que resulta nos teares, resulta nas ferrovias, então, resulta na locomotiva, que é o que representa ela, e a locomotiva, inclusive, diminuiu espaços. A locomotiva permitiu um número grande de pessoas se movimentando. Consta, na época que estava isso ocorrendo no Reino Unido, que levaram isso para o rei Filipe de Espanha, que era o mais rico. E o rei Filipe de Espanha disse, não, ele não queria saber disso na Espanha, senão ia permitir que o pessoal viesse do campo para as grandes cidades, e isso ele não queria saber. Então, e daí não acontecer. E a rainha da Inglaterra, na época, disse que não queria que esse negócio dessa máquina a vapor fizesse o tear mecânico, porque iria tirar o trabalho das mulheres que faziam os teares. Então, hoje, isso é puramente folclórico. Nós passamos por outras revoluções, como a produção em massa, com a eletrificação, com o uso intenso de computadores, isso mais recente, e a internet. E hoje estamos discutindo e já vivendo essa indústria 4.0, que é a conectividade dos aparelhos, a internet das coisas. Então, veja que quanto mais a comunicação e as facilidades, você entende mais a matéria, entende mais, consegue mais ajustar, mas você avança nos sistemas. E hoje nós estamos na sociedade, na indústria 4.0. Sociedade, eu já falo à frente, é 5.0. Ela está um ponto à frente da indústria. Mas o seguinte que mostra é que nós passamos por algumas revoluções. Se vocês olharem a parte computacional, em 1997, a IBM construiu Deep Blue para jogar xadrez, que tem 10 elevado a 120 possibilidades, e o Kasparov saiu a primeira com as brancas, ganhou, daí em diante perdeu todas, e não mais se equilibrou, e o Deep Blue sagrou-se como a máquina dos campeões. Mas os orientais diziam que o Go era muito mais complexo que o xadrez, 10 a 300, elevado a 360, enquanto o outro é 10 elevado a 120, e que o Go venceria essas máquinas. E foi feito, inclusive, na TV, uma grande transmissão do campeão de Go jogando com o AlphaGo, que foi o equipamento desenvolvido. Foi humilhante, o AlphaGo ganhou todas. E, daí em diante, se agora tem o pôquer. Pôquer é algo que tem o blefe. As máquinas não conseguirão. E foi feito a parte do jogo artificial com o pôquer, e o Deep Stack começou a ganhar. Ganhou mesmo os jogadores de pôquer, e daí em diante a máquina, ela mesmo aprendia com ela mesma com o jogo, ia se aperfeiçoando, e chegou uma hora que jogadores de pôquer se associavam à máquina, que eram os centauros, aí passaram a ganhar e perder, depois passaram só a perder,
E o Deep Stack consolidou isso. E até uma situação que diz, tudo bem, mas jogando 1 a 1, a máquina está ganhando. Mas vamos ver numa mesa de pôquer, qual a próxima? Com vários jogadores. E aí você vê em 2019, 6 jogadores de pôquer simultaneamente jogando com a máquina, ela ganhou de todo mundo. Então, consolidou a visão da inteligência artificial, eu diria como algo talvez mais rápido do que a nossa, porque ela foi criada por nós, então não pode ser tão suprema assim, mas um sistema mais rápido. E isso causou e gerou o ponto que nós estamos hoje, né? Na seguinte, se vocês observarem a fábrica da Tesla, isso é uma foto, eu gosto de usar isso aí para contar uma piada e deixar vocês respirarem, diz que aí na entrada tem uma janela de vidro ou é uma porta de vidro, que do lado de fora tem um cachorro e tem um humano, e que o papel do humano é alimentar o cachorro, e o papel do cachorro é não deixar o humano entrar aí. E que as luzes foram acesas somente para tirar fotografia, porque as máquinas não precisam de luzes acesas para trabalhar. Então, é um pouco de piada, mas reflete um pouco a foto da Tesla, o que nós vemos relativamente bem hoje. E no próximo slide, vocês observarem, veja que, no fundo, a IBM ela vendeu toda a sua parte de hardware e de máquinas para a Lenovo, chinesa. Ela sumiu do sistema. E a IBM resolveu entrar fortemente em inteligência artificial e o que diziam na época era, olha, se der errado, vai falir. E a primeira coisa que ela começou a desempregar nos Estados Unidos foi advogado e médico, né? Advogado, porque começou o sujeito a entrar na máquina e dizer qual era a pendência dele, o que ele queria, e a máquina passava para ele o que era que ele devia fazer e o recibo para ele pagar, e estamos conversados. E começou a dar certo. Quando o sujeito entra, contrata um advogado, é para o resto da vida, a questão nunca acaba. Então, começou a tirar os advogados, porque o que é que o advogado faz? Olha as leis, olha o que o indivíduo quer, compara e dá a solução. É o que eles fazem muito rapidamente. E começaram a entrar na medicina, fazendo diagnóstico. E, novamente, começaram a acertar. A parte de câncer, eles acertavam muito mais e muito mais rápido. A parte dos olhos. Então, os diagnósticos começaram a ficar cada vez mais rápidos, cada vez mais simples, e o índice de acerto das máquinas, quando confrontavam elas com as pessoas, assim, ainda é altíssimo, né? E surgiu aquela questão humanitária, em que eu ia dizer, se eu tiver com câncer, eu não quero que uma máquina me diga que sou eu que estou com câncer, eu prefiro uma pessoa. E aí eles diziam, não, veja bem, hoje eu acho que com 5 perguntas ou mais, o Google sabe como é que você está se sentindo, né? E ele dizia, enquanto você coloca seus dados para a máquina já comparou seus dados com a família, com os vizinhos. Oi? Não. Já comparou isso com os vizinhos, já conseguiu um sistema e já entendeu qual é seu humor no dia. Então, ele pode falar com a voz feminina, melosa, pode falar com a voz masculina, mais rápido. Então, ele já entendeu qual é o seu estado de espírito, é muito mais fácil do que uma pessoa. E, certamente, que hoje esses diagnósticos estão cada vez mais... E é difícil o sujeito fazer um exame de qualquer coisa que não peça para ele fazer ressonância, que não peça para ele fazer ultrassom. Quer dizer, mudou o sistema inteiro e é o sistema que talvez os jovens de hoje não percebam como foi no passado, né? Em que você era obrigado, quando estudante, quando professor, a fazer uma bibliografia todo ano. Até que alguém descobriu que era um absurdo o sujeito receber uma carga daquela de raio-x para ver o pulmão. E era uma obrigação, todo ano você tinha que ir lá, chegar e fazer essa bibliografia. Então, essa é um pouco a linha, o seguinte. E eu vou passar muito brevemente 2 questões aqui, mas para instigar vocês, que é a evolução da sociedade, que há 70 mil anos nós éramos caçadores-coletores. E vivíamos nas savanas. Há 10, 13 mil anos, éramos uma sociedade agrária. Dizer, o sistema, quando viramos caçadores-coletores, quando o cérebro tomou a parte da fronte, você
começou a ter uma testa maior, houve várias alterações, inclusive fisiológicas, e nós tínhamos uma sociedade agrária que se atribui às mulheres, que foi quem observaram que sementes que ficavam pelo caminho iam germinando, né? Disso aí, se nós dermos um pulo, até o século XVI, antes da Revolução Científica, éramos bastante ignorantes. Antes de Colombo chegar na América, ninguém nem sabia que tinha um outro continente. Um outro lado do mundo, a Europa desconhecia completamente. Então, a partir disso, com a Revolução Científica, quando chega o Colombo, aí antes tem o domínio do fogo, o domínio do dinheiro, tem várias coisas. Isso a sociedade começa a sofrer revoluções. E daí em diante vem a Revolução Industrial, que comentei, e as várias sociedades que vão mudando. Hoje se diz que a indústria é 4.0, mas quando se olha a linha da sociedade, nós saímos de uma sociedade de caçadores para uma sociedade de agricultores, para uma sociedade industrial, para uma sociedade da informação, e a sociedade que 5.0 hoje que se coloca é uma sociedade altamente colaborativa, muito inteligente, com um volume de informação grande e mais velha. Mais velha porque hoje a população de jovens com mais de 65 anos no Japão, acho que já é maior do que 30%. Primeira vez que eu li era 20 e poucos por cento, já é maior do que 30%. Isso, a longevidade está caminhando a passos largos, e essa figura que está aí em vermelho mostra que de 1950 para cá, a cada 25 anos, a população de pessoas com 80 anos ou mais dobra no planeta. E que em 2050 o Brasil será um dos países que terá mais de 10 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Então, e isso requer uma série de adaptações para a sociedade para operar com essa sociedade 5.0. E certamente que esse ponto que nós chegamos nessa sociedade 5.0, talvez os mais jovens, para entender, inclusive o que está ocorrendo hoje, é uma figura a figura seguinte, é entender um pouco o século XXI. Por exemplo, o século XXI eu vivi só metade dele, eu nasci em 1951. Esse século atual eu pretendo viver ele inteiro, se me deixarem, né? Então, mas o que é esse século XX? No século XX nós tivemos 3 guerras, 2 guerras quentes e uma guerra fria. Ele começa com a Primeira Guerra Mundial, em que um dos grandes adventos da Primeira Guerra Mundial foi a síntese da amônia, que era para fazer nitrato para o esforço de guerra alemão, e que resultou em toda a revolução industrial da agricultura do século XX. Se passou a ter fertilizantes mais fáceis, mais dispersos. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, você tem a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Quente, também na Europa, todas as duas na escala da Europa, que o que acaba a Segunda Guerra Mundial foi a bomba atômica. É considerado um terror as bombas atômicas jogadas em Hiroshima e Nagasaki. Mas o Einstein não discutia onde jogar, mas ele dizia que os Estados Unidos teriam que desenvolver a tecnologia nuclear antes da Alemanha. Se a Alemanha chegasse a ela, ela dominaria todo o mundo. E hoje, quando você olha para trás sobre a tecnologia nuclear, você vê a medicina nuclear como uma questão extremamente importante para nós. Vê toda uma parte de diagnósticos de relação e todos os medicamentos, os radiofármacos. Então, um artefato de guerra acabou celebrando e tornando-se ativo. E hoje, muitos países, a Europa mesmo, boa parte da energia que eles consomem é através de energia nuclear. O outro lado foi a disputa Estados Unidos-Rússia em relação à corrida espacial. O Kennedy colocou que quando a Rússia botou o Gagarin no espaço, ele disse que em 10 anos chegaria à Lua. Em 9 anos chegou na Lua. Em 1969, o homem pousou na Lua. E isso revolucionou. Trabalharam. Estudou física pelo PSSC, estudou biologia pelo BSSC, que eram livros que foram desenvolvidos para a ciência básica, foram traduzidos para várias línguas, e era uma nova forma de ensinar ciências no mundo, em 69.
Veja o quanto isso... Hoje nós não teríamos esse sistema de comunicações se não tivesse dominado o espaço, o sair da gravidade terrestre. Isso foi um marco para a humanidade. Então, foi um avanço imenso e hoje não se concebe um mundo sem o domínio do espaço, né? Aliás, há quem diga que nós conhecemos mais do espaço do que do oceano profundo do planeta. Então, essa é uma questão. E, mais recentemente, a terceira guerra que nós tivemos, já foi uma guerra fria, não foi uma guerra quente, que ela termina em 89 com o Muro de Berlim. Então, veja, o século XX ele começa mais tarde, começa em 17, quando termina em 15, 13, 17, a Primeira Guerra Mundial, e acaba mais cedo, com a queda do Muro de Berlim, que muda o mundo. E hoje nós estamos vivendo um reflexo da queda do Muro de Berlim. Se vocês observarem, é incrível que em pleno século XXI isso ainda não esteja afetando. E o que é que acontece nisso? No início do século, a população era 1,6 bi de habitantes. Ela multiplica por 4, praticamente. Ela termina o século com 6 bilhões. A expectativa de vida era 40 anos, a expectativa de vida média, e ela termina o século com 80 anos. Ela multiplica por 4 a população e por 2 a expectativa de vida. E um clique, por favor, disso aí. E o que é que fez isso aí? A ciência. Foram as vacinas, os antibióticos, os medicamentos em geral, os fertilizantes, os defensivos agrícolas, o acesso à água potável, o acesso à energia, o acesso a alimentos. Então, isso foi a ciência. A ciência, o avanço dela no século XX e as revoluções que nós passamos recentemente, permitiram toda essa linha de avanços, aumentando bastante a expectativa de vida e aumentando a população do planeta. E hoje, neste século, e eu gosto de mostrar isso para que os jovens entendam, esse século significa que nós precisamos manejar isso com muito mais cuidado. Porque, se nós olharmos a figura que vem aí, vejam que nessa nossa figura tem uma linha vertical, aí em todas elas, que significa 1950, essa linha vertical. Ela é bem tênue, mas significa 1950. Você vê que qualquer consideração que você fizer, a população, ela vem linear, vira exponencial. População urbana, exponencial. Uso de energia, exponencial. Uso da água, turismo. Então, qualquer aspecto que você considerar hoje, ele cresceu exponencialmente. Significa que o uso dos recursos do planeta também cresce exponencialmente. E é isso que coloca, que nós estamos numa trajetória do antropoceno, ou seja, da era do ser humano, e que é uma era que se precisa olhar com muito cuidado. E os 2 quadros de cima, o da esquerda, se olhar a perspectiva de vida em Santa Catarina, hoje, quer dizer, há 3 anos atrás, era 79 anos. E a expectativa no Maranhão era 71 anos. E a primeira vez que eu falei isso, a segunda quadro no estado, eu falei, bom, mas Santa Catarina é Santa Catarina, e Maranhão está do Nordeste. Aí, se você olha o quadro do lado o amarelo, isso é São Paulo. Nos Jardins, a expectativa de vida é quase 82 anos. E na Vila Tiradentes, pertinho dos Jardins, é 60 anos. Então, há uma diferença de mais de 20 anos de expectativa de vida dentro da cidade de São Paulo, que é uma das mais industrializadas e a mais rica do país, e na área urbana de São Paulo. Então, é preciso nós vermos que as desigualdades no país não são só regionais, entre Sul e Sudeste. As desigualdades são extremamente consolidadas dentro do país. E certamente que esses dados, isso aí tem uns 2, 3 anos. Quando fizerem o cálculo pós-pandemia, certamente que esse quadro mudará e a minha expectativa é que mudará para pior. Então, é algo que nós precisamos estar com muito cuidado, especialmente os professores, cientistas, os estudantes que pretendem ser cientistas, que as desigualdades, que ela tem várias formas, são um dos piores desafios que nós temos. E que um grande desafio. E que qualquer coisa que você olhe, água, clima, alimentos, o que você imaginar, saúde, o reflexo se dá na desigualdade. Quer dizer, pessoas vivendo relativamente próximas e com condições de vida completamente distintas.
Seguinte, meu caro, se eu estiver falando demais, você me avisa. Está excelente, meu. Está excelente. Mas vamos ver. Falando ainda nesses avanços, agora, recentemente, em 2019, a McKinsey divulgou um relatório sobre a computação quântica. E isso me animou bastante. Ele dizia que os primeiros computadores quânticos estariam disponíveis no início dos anos 2020. E que isso seria uma revolução, especialmente na indústria química, porque os fenômenos químicos são quânticos, então nós levaríamos vantagem disso, a química. Física, é claro, também, mas não tem indústria física, você tem indústria química. Então, começamos a ver. Bom, até hoje você não tem esses computadores quânticos disponíveis, e a racional é que, como os fenômenos químicos são quânticos, intensamente, e numa da instituição hoje que trabalho também, além da UFBA, continuo trabalhando na UFBA, o Senai Cimatec, ele tem um simulador quântico. E um grande desafio hoje é fazer simulações. Quer dizer, não é um computador quântico que ninguém tem, mas foi colocado um simulador quântico no sistema de se tentar manejar essas informações. Então, de um certo momento, isso é mais um alerta e um aviso aos navegantes que o sistema está mudando. A forma de fazer ciência, a velocidade de fazer ciência, quer dizer, você já entra no mundo quântico. Você entra para um mundo completamente novo, completamente imaginário. Então, a seguinte é que um outro alerta para mostrar, as três figuras de cima, mostra que as células procarióticas, 3,5 bilhões de anos. As eucarióticas, 2,5 bilhões de anos. O sistema multicelular, 1,5 bilhão de anos. Então, a natureza opera na escala de bilhão de anos. Cada transformação dessa é 1 bilhão. Se nós olharmos de baixo, agora o mundo no silício, vamos dizer assim, ele opera muito mais rápido. Em 56, o primeiro computador, com 5 megabytes, custava $120 mil. Em 2005, se observar, coisa de 50 anos depois, você já tinha um chip com 128 megabytes que custava $99. Menos de 10 anos depois, você já tinha um outro com 128 gigabytes, 1000 vezes maior, e que custava os mesmos $99. Então, isso é para ver que nós estamos voando, e toda a discussão hoje é a computação quântica, em que isso aí já não conta mais tanto. O avanço é um salto considerável. E que precisamos estar, os que estão se formando como cientistas e os cientistas atuais, a ver que a escala que nós vivemos e que nós somos feitos é uma escala de bilhão de anos, somente que agora, há poucos anos, as coisas estão mudando num patamar razoável. Seguinte, é que as previsões, que o Diamond escreveu algumas coisas com as previsões, e que ele mostrava que no início desse século só 6% das pessoas tinham acesso à internet. Em 2010, 23%. Em 2020, 66%. Então, muito provavelmente, mais de 70% da população do planeta tem acesso à internet. E uma das previsões dele é que, dentro de pouco tempo, talvez até metade da próxima década, no máximo, as pessoas vão se comunicar sem precisar desses dispositivos diretamente. Então, é algo que, você veja, hoje ninguém dispensa um celular. Se a gente esquecer o celular, ele fica louco, ele não tem mais nada. Mas que isso seria uma comunicação direta entre pessoas. Uma vez, conversando em Caixa Prego, que é uma vila de pescadores de Caixa Pregos, na ilha de Itaparica, que eu frequento desde criança, com meus amigos pescadores, a gente conversando, bebendo cerveja, eu quero, rapaz, essa comunicação, daqui a uns tempos, nós vamos nos comunicar sem precisar desse negócio de celular, de nada disso, só pelo pensamento. Aí eu disse, vixe, rapaz, não me diga uma coisa dessa, eu tenho que tomar uma providência, porque se minha mulher souber o que eu estou pensando, vai dar um problema doméstico mesmo. Então, você veja a preocupação legítima de alguém com esse tipo de comunicação. Então, é algo em avanço. Mas vamos ao seguinte.
E uma dessas visões do Diamandis é que, em 36, os tratamentos de longevidade serão rotineiros e que a vida vai ter uma extensão de 30 a 40 anos. E veja, no momento que for quebrado esse código da vida, isso aí não vai ter mais limite. E a questão será social, né? As famílias têm filhos, netos, alguns bisnetos, raramente tetranetos. Então, imagine estendendo a vida 30, 40 anos. A própria família vai mudar de conformação, vários sistemas. E as cidades inteligentes, né, em que ele mostra que a inteligência artificial, nós já estamos vendo agora ainda o começo disso, vai mudar o comportamento das cidades. E, por outro lado, o que ele estima, mais um clique, isso, vejam a diferença de 2 anos, são previsões, né? Em que em 38 a vida será irreconhecível porque a inteligência artificial e a realidade virtual, o mundo virtual, vão predominar. E hoje você já tem o metaverso, já tem as coisas de um sistema, não só a realidade virtual, mas o metaverso hoje é uma realidade, e que, certamente, que isso nós estamos falando aí numa janela de tempo de pouco mais de 10 anos, talvez, para uma transformação desse tipo. Então, essa é uma visão bem geral que queria mostrar para vocês, e um clique mais. E, do outro lado, dá uma visão agora muito rápida, só para mostrar que, fora essa conversa toda, o que é que eu faço realmente ligado à ciência, né? Ainda no pedido de meu amigo Gonçalo, dizer o que é que você faz. Bom, o de cima é o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia, Energia e Ambiente, que eu coordeno, é um pouco mais de 100 institutos nacionais, e já está na segunda fase, e tem grupos de pesquisa altamente relevantes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Aliás, Norte não, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, são grupos fantásticos. O foco é energia e ambiente dos trabalhos, e é o que nos tem guiado e financiado. O embaixo dele tem aí foi um projeto recente, só para mostrar, que foi sobre o derrame de óleo. Quando teve aquele desastre de óleo, o CNPq, o Ministério, fez uma ação, e, do outro lado, o Covid, que é esse espaço. Nós temos trabalhado com a identificação de SARS-CoV-2 em corpos d'água e, agregado a isso, drogas de abuso. Na realidade, drogas recreativas, porque tudo que o sujeito bebe ou come vai para os corpos d'água, acaba, de certa maneira, vai para uma estação de tratamento de esgoto e o que sobreviver vai para os corpos d'água. Então, inclusive, nós temos a cooperação com a Polícia Técnica da Bahia e de Sergipe em relação à parte de drogas. E, do lado esquerdo, esse mapa da Bahia em Todos os Santos, eu tenho um aqui no meu gabinete, tenho em casa, em tudo quanto é canto. A Bahia de Todos os Santos é um caso de amor desde criança. Nisso, nós desenhamos um estudo que se chama Estudo Multidisciplinar da Bahia de Todos os Santos. Isso foi desenhado para que atendesse todas as áreas do conhecimento. Você vê essa figura central aí, a área interdisciplinar, não é? Fala do ambiente físico, do ambiente humano, da educação, da oceanografia, arte, ciência e qualidade ambiental. Essa divisão é só de gestão, mas é um projeto, e aí, para os que ainda não escreveram projetos, mas que vão escrever muitos, a escrita desse projeto levou 1 ano. 1 ano porque a fundação local se convenceu que realmente o Brasil começa na Bahia de Todos os Santos. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social do país, tudo isso é na Bahia de Todos os Santos, é onde Cabral chegou, é onde depois Gaspar Lemos chegou, então, e vários. Inclusive a independência do Brasil, ela é consagrada na Bahia de Todos os Santos, na Bahia. Esse ano, o bicentenário da independência é o bicentenário do Grito do Ipiranga. A independência ocorreu mesmo em 2023, quando os portugueses foram expulsos daqui e o general Mourão, que era o comandante da esquadra portuguesa, seguiu para Portugal, né? Então, foi 1 ano depois. E essa é a visão da nossa Bahia. E só, de novo, para vocês, o projeto levou 1 ano para construir, porque, primeiro, nós reunimos os cientistas, né? Rapaz, foi tranquilo, a conversa boa, resolvemos rapidinho como era que a gente ia fazer. Eu disse, agora precisamos dos engenheiros. Precisamos dos engenheiros. Aí, quando os engenheiros chegou, foi aquele negócio. Aí o cientista, não, mas eles não fazem ciência, isso. Eu digo, rapaz, nós estamos falando
ciência de engenharia, nós precisamos ver isso no sistema. Aí levou um bom tempo, conseguimos. Aí todo mundo em paz, todo mundo falando a mesma língua. Agora veio um pessoal das ciências sociais, aí veio o pessoal das ciências de novo. Esse pessoal é só conversador, não tem nada que sirva. Aí foi uma discussão imensa. Resolvemos, depois de algum tempo. E a última camada foi a turma da área de artes. Eu digo, não, tem que ter área de arte. Não pode ser. A Bahia, a arte faz parte da Bahia. Nova discussão, e aí conseguimos chegar a um bom projeto com todos, não falando a mesma língua, mas se entendendo também por mímica, por escrita, por gestos. E, olha, o projeto foi desenhado para 30 anos, e as pessoas dizem, como 30 anos? Nós fizemos 5 ondas de 6 anos, para ficar mais fácil a gestão. Nós estamos aqui em 2022, nesse A3, 15 anos, no fim da terceira onda, sem interrupção. E tem livros, o mais saboroso deles é o Atlas da Culinária da Bahia de Todos os Santos, que a Rede Globo Local fez vários programas, eu fui repórter por um dia. O primeiro foi Bahia de Todos os Santos, aspectos oceanográficos, que registra desde a formação da Bahia de Todos os Santos ao momento atual. Então, e vários trabalhos, várias obras de arte, várias coisas. Então, é o tipo do projeto que, para mim, é o projeto do coração. É quando reúne os colegas para discutir, em que você tem ciências sociais, tem artes, tem engenharia, e consegue ver um sistema desse. E Gonçalo sabe bem do que eu estou falando, dessa nossa Bahia. É uma das maiores baías do mundo, é 3 vezes maior que a Baía de Guanabara, para vocês terem uma ideia. Tem uma vantagem sobre a Baía de Guanabara, além da beleza, que é a drenagem da Baía de Todos os Santos, é de dentro da Baía para fora. Então, nas marés, ela passa por processo de limpeza. A drenagem da Baía de Guanabara é para dentro. Então, aquele lixo que você vê acumulado quando vai na UFRJ, naquele canto, quando vai para o aeroporto, é uma drenagem para dentro, que acaba não tirando. Então, esse é um pouco da nossa Bahia, e eu vou mostrar muito brevemente a vocês, Gonçalo, dos outros, somente para dar uma ideia de alguns trabalhos recentes, não vou detalhar nenhum deles, só para vocês terem uma visão. Essa sequência de 3 trabalhos, a partir muito recentes, 2017, mostra alguns aspectos disruptivos. O primeiro deles, que está aí do lado, nós conseguimos quantificar, em amostras coletadas de material particulado atmosférico, de diâmetro aerodinâmico 2,5, que é aquele que chega nos alvéolos do pulmão, é o mais perigoso, nós conseguimos identificar uma quantidade razoável de pesticidas, inclusive pesticidas organoclorados, pesticidas que estavam já banidos. E isso num sistema que chega até o pulmão. E foi um dos trabalhos pioneiros na identificação e quantificação de pesticidas associado ao material particulado atmosférico 2,5. Inclusive, se calculou os riscos de câncer de tudo isso. E o que é que nós vimos? Que em 2014, por exemplo, 2015, quem mais importou inseticida, proporcionalmente, foi o Ministério da Saúde. Se vocês lembrarem daquela parte de dengue e chikungunya, que estava aqueles fumacês no meio da rua, inclusive foram importados várias toneladas de pesticidas que já estavam banidos no país. Então, esse foi o primeiro e gerou e nos moveu a visão de, eu sempre digo ao pessoal, esse negócio de agricultura orgânica, isso não existe, porque os pesticidas estão no ar e eles se precipitam. Então, é uma situação, o ar atmosférico, é o ar que nós respiramos. Do outro lado, o seguinte é algo que nós já trabalhávamos, ainda no anterior, desculpa. O segundo trabalho, ele fala de 2 mutagênicos, a 2-nitrobensantrona e a 3-nitrobensantrona. A 3-nitrobensantrona é a molécula que deu o maior sinal de mutagenicidade no teste de Ames. Há 20 anos, o Suzuki, um químico importante japonês, ele disse que poderia existir 2-nitrobensantrona nas emissões de diesel. Ninguém nunca tinha chegado a isso, e nós trabalhamos com esse material particulado já há bastante tempo. E conseguimos identificar
e quantificar 2-nitrobenzentrona e 3-nitrobenzentrona, que é esse trabalho do meio, e fizemos várias relações ternárias, que, em geral, as relações são binárias. Nós começamos fazendo relações ternárias entre hidrocarbonetos distintos e a 2-nitrobenzentrona e a 3-nitrobenzentrona. Isso no ar atmosférico. E, na sequência, nós conseguimos quantificar a 3-nitrobenzentrona e esse material, os outros policíclicos, em poliquetas. Isso aí é a figura de uma poliqueta, e isso é uma coisa pequenininha. Imagine uma lombriga, isso aí é um décimo de uma lombriga, de um sistema desse. Conseguimos identificá-la, mostrar e fechar. Bom, o referee do primeiro trabalho sobre isso, a primeira frase dele foi: há 20 anos se fala em 3-nitrobenzentrona e ninguém fez nada importante. E aí ele fez várias exigências do trabalho, nós respondemos, e já o segundo já foi fácil, e em outubro de 19 eu fui para o Congresso de Compostos Policíclicos Aromáticos, que foi em Örebro. E fiz uma apresentação e depois veio um camarada alemão, disse: olha, deixa eu me apresentar, eu fui o referee do seu trabalho. Qual foi a primeira frase que o referee escreveu? Disse: há 20 anos se fala em 3-nitrobenzentrona. Foi eu que escrevi essa frase. E saiu me apresentando a todos como pioneiro da 3-nitrobenzentrona. Então, isso avançou bastante, é um pouco para vocês terem uma ideia, que isso são coisas feitas na área da Bahia de Todos Santos, e é aquela coisa: olhe localmente, agora você precisa ter repercussão global. Você não pode olhar localmente e só repercutir localmente. Então, esse, para mim, é um exemplo muito emblemático do que nós fazemos, que vai da atmosfera aos organismos vivos. E fizemos coisas depois, o seguinte, Gonçalo, o seguinte, você vê, nós já estávamos aqui olhando a parte de microplásticos no Atlântico Sul, e, do outro lado, já esses mesmos compostos nos sedimentos. Então, em que você vê o ar, vê a coluna d'água, vê o sedimento e vê o organismo marinho. E, com isso, nós estamos conseguindo fazer balanços de massa para ver a origem desses materiais e relacionando não só com compostos orgânicos, mas com mercúrio, que é o bico, e é um contaminante que fica. Se ele entra no organismo vivo, ele não sai mais. Então, essa é uma das questões que nós estamos trabalhando, isso agora já na Science of the Total Environment. E, na sequência seguinte, vocês vão ver um volume de trabalhos assim, grande, várias, Chemical Journal, Talanta, Journal of Chromatography, aqui, Energy and Fuels, a capa, JBCS, a capa, Analytical Methods. Então, com vários outros trabalhos em temas relacionados à atmosfera, relacionados à Bahia e Todos Santos, e relacionado a desenvolvimento de novos sistemas. Tanto que o que está aqui embaixo é uma patente que nós pedimos e que foi concedida, a patente, e nós já construímos coisas da patente, já estamos usando isso e já fizemos algumas modificações em relação a isso que patenteamos. E, com isso, nós mudamos muito a parte analítica. E, só para falar isso, só para dar uma ideia a vocês que o trabalho nosso tem uma repercussão razoável no sistema. E, como sempre, o último trabalho é o mais bonito. Dê um clique aí. Esse é o último. Acabou de sair, está no Prelo, no Journal of the Brazilian Chemical Society, e algumas dessas coisas eu faço questão de publicar, algumas no Journal of the Brazilian Chemical Society. Esse é sobre as cores do hidrogênio, e eu diria que é um dos primeiros sobre hidrogênio verde, os desafios científicos e tecnológicos. Em 2005, a onda era biodiesel. Vocês olharam, ainda não tinha o pré-sal, era biodiesel. Nós escrevemos um artigo, Biodiesel and Overview, naquela época. Biodiesel and Overview hoje tem quase 600 citações no Web of Science e mais de 1.000 no Google Acadêmico. Para nós, isso tem um significado. A grande dama dos corais, e que tem também colaboração conosco. Então, seguinte, fechando a vida, e aí já bem fechando mesmo, eu sempre coloco os meus estudantes de química que a ciência é muito fácil. Você tem 3 reatores.
o ambiente, os materiais e a vida. Qualquer reação química ocorre em um desses 3 reatores, ou é na vida, ou é dos materiais, ou é no ambiente. Você tem 3 tipos de reações. As reações de transferência de prótons, que são as reações ácido-base, que vai desde o sujeito chupar uma pastilha de magnésia bisurada para controlar a acidez no estômago, a pequena diferença de pH que a hemoglobina diz se o sangue deve segurar oxigênio ou deve entregar oxigênio. Então, reações ácido-base. Reações de transferência de elétrons é o outro tipo, são as reações redox. Se você pegar uma peça de ferro, qualquer baiano sabe, botar do lado de fora da janela, ela vai enferrujar, o ferro oxidou. E é a mesma reação, se vocês vejam, que a mãe quando passa água oxigenada num ferimento do filho para evitar a inflamação. São reações de oxidação. E o mesmo tipo de reações que, inclusive, ocorrem nas veias e gera placas, gera sistemas na parte cardiovascular. Então, são os tipos. E o terceiro, que é o talvez menos entendido, que é a transferência de massa. Se você coloca uma pitada de sal num copo d'água, ele desaparece, ou seja, dissolveu, a massa foi transferida, ela dissolveu. Se coloca outra pitada de sal, ela continua desaparecendo, isso vale para açúcar. Se você colocar uma colherada de sal, desaparece uma parte, mas a outra parte fica, porque saturou a transferência de massa daquele volume do sólido para aquele volume de líquido, e é a solubilidade. E nós temos o quê? Interações entre energia e matéria e interconversão, entre causa e efeito. O professor de física dá um murro na parede e diz, olha, a parede deu um murro em minha mão, e estrutura e propriedades. Se uma molécula assim e um grupamento está para cima, ela pode ser um veneno, e se está para baixo, ela pode ser um medicamento, um fármaco. Então, a estrutura tem relação com as propriedades. E Ouroboros aí mostrando que a química não há salvação sem química, né? O seguinte, que é muito provavelmente o penúltimo slide, mostrando as perspectivas, ou seja, imaginando o futuro. Hoje, o que é que você imagina? É a vida, que ela precisa ser sadia, em contraste com a morte, que é o fim da vida, e se está trabalhando bastante para prolongar esse fim da vida. A busca da imortalidade vai desde o elixir fundamental lá atrás, né? As substâncias, que são fármacos e sistemas iterativos. Hoje nós estamos muito próximos com o computador. Há uma conexão imensa e, ao que tudo indica, isso vai ficar muito mais longe. Captura de luz solar, por exemplo, e transmissão de energia. E agora, não só a captura de luz solar, mas a captura dos ventos, vários outros sistemas que você converteria em energia. E a prosperidade e a sustentabilidade, que você não tem prosperidade sem sustentabilidade. Para ter prosperidade, precisa ter, meus caros, sustentabilidade. E o final, o último dos slides, eu coloco o que é que nós deveríamos estar ensinando nessa transição da sociedade 4.0 para a sociedade 5.0. Pensamento crítico. Isso precisa ser desenvolvido. Comunicação. Cada vez mais a pessoa precisa se comunicar de uma forma mais eficiente, usando mais outros instrumentos. Cooperação. Hoje não existe mais o cientista sozinho em seu laboratório. Sozinho, ele precisa cooperar. Criatividade. Criatividade é fundamental, senão você vai ficar tocando a mesma tecla do piano sem conseguir fazer uma sinfonia. Ética. Ética e humanismo são as palavras desse século. Sem um trabalho ético e sem uma visão humanística, é extremamente difícil avançar. Então, eu acho que a ética e o humanismo precisam estar presentes em todas as atividades. E, do outro lado, especialmente para os jovens, aprender coisas novas. O aprendizado, uma vida inteira. Você tem que estar sempre aprendendo coisas novas, porque a fronteira do conhecimento ela não fica parada, ela se desloca. Precisa aprender a preservar o equilíbrio frente ao novo. Na hora que chega um novo, muitas pessoas se assustam. Preciso saber, não, isso é o novo chegou, agora isso aqui é o novo, deixa eu tratar o novo como novo. Um estilo de vida sustentável. Isso é imperativo para todos nós. E o respeito à diversidade. O mundo é diverso, não tem jeito, o mundo é diverso. Você tem que respeitar e conviver com a diversidade.
Você não tem como criar barreiras no sistema diverso. E, finalmente, a capacidade de se reinventar várias vezes. Jovens, vocês vão precisar se reinventar várias vezes. Então, comecem a praticar, porque a fronteira do conhecimento muda, a fronteira política muda, a fronteira de... Todas as fronteiras, elas mudam. E agora mudam numa velocidade imensa, não é mais, no tempo de meu pai, no tempo de meu avô, não, muda em tempo real. Então, precisa ter uma grande capacidade de se reinventar. E o último slide é mais uma homenagem a uma coisa que preciso inovar para educar e educar para inovar, mas esse último slide, para mim, é um pouco emblemático. Eu não sei se realmente aconteceu ou não, mas essa imagem diz que Einstein teria dito para Chaplin: o que eu mais admiro em sua arte é que você não diz uma palavra e o mundo inteiro lhe entende. E Chaplin teria dito para Einstein: mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro te admira sem entender o que você diz. Então, eu acho que esse é um diálogo que, se não existiu, deveria ter existido. E é com isso que eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. Eu não sei quanto tempo eu passei, joguei demais, mas é um baiano falando, certamente que Gonçalo poderá traduzir para vocês o que eu falei, que não ficou bem claro. Muito obrigado, Gonçalo, pelo convite, pela oportunidade. Eu não sei como te agradecer. Já tem gente aí te aplaudindo, tem um pedido para que você mande a lista de livros que você indicou. Tá bom. Vai até as 2 horas, estamos chegando 2h30, está todo mundo aí. Está todo mundo aqui, porque, Jailson, eu comecei a minha pergunta, como é que se torna um Jailson? Você mostrou, né? Uma palestra como essa, que é uma palestra de erudição, de explicar o mundo, de explicar a vida, de explicar o que tem sentido. Realmente poucas pessoas são capazes de fazer, e você iniciou de uma forma incrível, que basicamente não é blá blá, e as pessoas viram que não se chega onde você chega, meu amigo, com blá blá. Como é que se diz? Você tem autoridade no falar, você é um professor nato, um professor extraordinário, uma pessoa que realmente é um farol, usando a linguagem que usa a cara. Eu fiquei só com uma pergunta. Na verdade, uma frase que... essa frase eu vou usar botando seu nome. Olhar localmente e repercutir globalmente. Eu acho que essa frase é brilhante. Resolve os nossos problemas, e que é o que a gente tem que resolver, né? Mas para o mundo. Meu amigo, eu imagino que Quiri, como é o nome? É a Bahia de Todos os Santos. Quirimurê. O grande mar Tupinambá, Quirimurê. Quirimurê era o nome que os tupinambás chamavam a Bahia. Até Gaspar Lemos chegar aqui em 1501, já aproveitar a pergunta, quando Cabral esteve aqui, Gaspar Lemos fazia parte da frota, e ele levou uma carta para Dom Manuel, voltou para Portugal, e Cabral seguiu para as Índias. Isso. E Dom Manuel, no ano seguinte, enviou como é que se diz, uma viagem para cá, para o Brasil, com o Gaspar Lemos e Américo Vespúcio como piloto, e eles entraram pela costa do Brasil, pelo Rio Grande do Norte e a Paraíba, e chegaram e encontraram uma ponta proeminente. Que dia é hoje? É dia de São Roque, aí Cabo de São Roque. Aí continuaram descendo, encontraram um grande rio, era outubro, 4 de outubro. Que dia é hoje? É dia de São Francisco, Rio São Francisco. Aí chegaram num grande golfo. Que dia é hoje? 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E aí, a Quirimurê dos Tupinambás virou Bahia de Todos os Santos. Eu te aplaudiria de pé se a gente estivesse aí junto, daria um ponto. Você contribuiu demais, Jailson. Olha, é um farol. Jailson, te agradeço muito. Agradeço. Eu acho que é uma palestra que vai ficar gravada, né? Está gravada, vai ficar no nosso canal do Programa da Bioenergia. Os alunos têm que assistir sua palestra, que é extraordinária. É isso. Eu sempre digo, Jailson, eu vejo assim, sabe? Aquela história
mares nunca antes navegados. A gente está vivendo mares nunca antes navegados. O que interessa é a qualidade do comandante. Isso que você falou, aquele slide que mostra a interseção entre as diversas disciplinas e o que realmente é necessário, é fundamental para todos nós. Meu irmão, sinta-se abraçado, te agradeço demais. Agradecer aí a todos também que nos assistiram, acompanharam. O tempo, lógico, mas registrar também que o Bruno Nunes, o grande Bruno Nunes do Ministério de Ciência e Tecnologia, que trabalhou com você em todos esses... Bruno está aí, estou vendo, rapaz. Olha, está aqui firme e forte. Bruno é aluno também do nosso programa. Bruno é o homem da bioeconomia. É o homem da bioeconomia. Que está aí nos devendo essa palestra já há um tempo, mas esse semestre ele não passa.